cantor e compositor carioca Renato Russo compôs a música Faroeste Caboclo, que depois virou filme, contando a história de João do Santo Cristo, um migrante que chegou de ônibus, assim como outros milhares chegaram ao Planalto Central. A música é uma história que se repete, um épico dos construtores de metrópoles, os corajosos que constroem cidades a partir do nada. João do Santo Cristo é um típico migrante que chega nos dias de hoje ao Planalto Central e encontra uma realidade bem diferente do tempo dos candangos. Brasília, a cidade profética, surgiu como um campo gravitacional de um novo planeta, com cidades satélites orbitando em volta. É inegável que Brasília impulsionou o mercado da construção civil e o comércio de serviços. Por conta das características político-administrativas, a capital federal não é nem estado nem município. E por causa dessa particularidade, a construção de Brasília provocou ainda outro impacto no seu entorno, o impacto demográfico. Em 1957, momento em que inicia a construção da capital do país, o território do DF abrigava somente 12 mil habitantes. Em 1959, eram mais de 64 mil. Em 1960, ano da inauguração, a população já era de 140 mil pessoas. Em 1970, Brasília já contabilizava mais de 500 mil habitantes. Mas foi depois da inauguração da capital federal que se iniciou de fato o processo de impacto na região. A continuidade do fluxo migratório, com a progressiva chegada de migrantes em busca de oportunidades, era inversamente proporcional à oferta de trabalho, especialmente na construção civil, que antes absorvia a mão de obra que vinha de fora. Sem trabalho, a população se desloca para lugares cada vez mais distantes do plano piloto. A demanda por moradia foi, de fato, o principal motivo para o surgimento das cidades satélites, hoje regiões administrativas. Essa tentativa de organizar o crescimento espontâneo e desordenado foi o gatilho para a futura estrutura polinucleada do espaço intraurbano do DF. E o movimento de expansão seguiu para além das RAs. As regiões administrativas consolidaram faixas de povoamento diferentes se comparadas ao perfil populacional do distrito. E geograficamente, elas coincidiram com os eixos rodoviários interestaduais, conectando mais e mais o Distrito Federal com as cidades ao sul, sudeste e nordeste de Goiás. A BR-020 segue do Distrito Federal para a cidade de Formosa. A BR-040 dá acesso para Lusiânia e Valparaíso de Goiás. A BR-060, acesso para Santo Antônio do Descoberto e Alexânia. A BR-070 liga o DF a Águas Lindas de Goiás. Todos esses municípios são Goiás e são também o entorno do DF. Meu nome é Ana Gardênia e eu apresento a você Colunas e Conexões Goiás em torno do DF, uma revista online quinzenal que utiliza os meios digitais para fazer das telas um network cultural e socioeconômico da região do entorno do Distrito Federal. Nossa missão: a revista promove interação entre os setores público e iniciativa privada, agilizando a criação e expansão de uma rede do bem-fazer, utilizando os recursos do empreendedorismo social. As empresas que quiserem podem compensar os impactos negativos que todo negócio sempre provoca, seja ao meio ambiente ou à sociedade, e contribuir com projetos que visam fazer o bem e reverter esses impactos. Os detalhes você vê nas próximas edições, com vários exemplos de como as empresas podem, aqui mesmo, ajudar a melhorar o mundo.
Fazer o bem é um conceito que entende as ações como princípios da produtividade construtiva com empatia. Empatia pode ser compreendida como se importar com o ser humano que vive aí próximo de você. Colunas e Conexões vai fazer o bem desenvolvendo parcerias e colaboração que beneficiam negócios e comunidades, especialmente todos os municípios integrantes da região metropolitana do entorno e a Rede Integrada de Desenvolvimento Econômico do entorno do DF. Nossa visão. Nosso foco é transmitir informações, entretenimento, análises, conteúdos e boas notícias sobre temas relacionados ao contexto cultural, social e econômico. Vamos falar muito de empreendedorismo social, boas práticas e o que há de melhor na região do entorno do DF. Nossos valores: ser e fazer o bem, responsabilidade social, integridade, transformação, sustentabilidade, difusão e expansão do conhecimento, da educação e da cultura. A revista Colunas e Conexões Goiás em torno do DF é um projeto de comunicação incentivado pelo Teatro Marie Padi e gerido pela empresa Azul, ambos sediados em Alexandria. O teatro e a revista integram um dos arcos da iniciativa Jacaúna e Pinato Empreendimentos. Bem-vindos ao nosso canal. Comente, faça sugestões, participe e amplie o nosso repertório de temas, a nossa visão e missão. Inscreva-se, clique no sininho se achar que precisa de uma notificação a cada novo vídeo. E agora que já fomos apresentados, eu te convido a entender como se formou o entorno do DF e quais são as iniciativas que estão surgindo para construir um novo cenário cultural e socioeconômico. O entorno é um aglomerado de populações que se formou com a migração de trabalhadores de todas as regiões brasileiras, atraídos pelas oportunidades da capital federal. Por muito tempo, os municípios do entorno cresceram em população, mas atrofiaram em infraestrutura. Ainda é visível a diferença do ar interiorano de algumas cidades, contrastando com a agitação urbana de Brasília. Grande parte das pessoas que trabalha e ou estuda no Distrito Federal se concentra nas cidades de Goiás, criando uma relação de dependência. Por conta da alta demanda pelos serviços públicos do distrito, os municípios do entorno também sempre foram apontados como os causadores dos problemas do Distrito Federal. A pressão é maior sobre os serviços de saúde, educação, emprego, segurança e transporte. Os problemas são sim comuns a toda a região. Com menor investimento em políticas governamentais para atender às emergências no próprio município, a população do entorno corre para pedir socorro ao DF. E o que deveria ser uma exceção virou regra. As localidades do entorno, mais próximas de Brasília do que da capital do estado, Goiânia, encaminham as demandas urgentes que as pequenas cidades de Goiás não têm como atender. É tão constante e rotineira essa transferência de responsabilidades e a busca pelas ofertas de trabalho e estudo no Distrito Federal que a população do entorno ignora as dificuldades, a distância, o tempo do trajeto GO-BSB e criou uma evidência da alegada dependência do entorno com a chamada mobilidade pendular. Um nome bonito para o famoso bate e volta que vocês já conhecem muito bem. A migração pendular está relacionada à procura e oferta de moradia, repetindo o padrão que criou as RAs. Quem trabalha e ou estuda em Brasília, embora contribua com a economia consumindo produtos e serviços, não tem como sustentar os custos de habitação dentro ou nos arredores do plano piloto. Em contrapartida, o setor imobiliário do entorno aqueceu ao perceber que, em termos de valor de imóveis, Brasília se elevou exponencialmente
e é a terceira área residencial mais cara do país, ficando atrás somente do Rio e São Paulo. O preço varia conforme o setor, mas na região administrativa o metro quadrado custa R$ 18,6 mil. O alto custo de habitação praticamente obrigou a população assalariada a buscar um endereço fora do quadrado. As cidades do entorno começaram a desenvolver estrutura própria e, mesmo ainda distantes da autonomia, uma lente de aumento sobre as conexões entre as cidades do entorno e o DF mostra que a relação entre eles não é de dependência. A relação é, na verdade, complementar. Além da mão de obra contribuinte, o entorno é garantia de abastecimento de água para o DF. A capital federal depende das águas acumuladas na barragem do Rio Descoberto, localizada na divisa com Águas Lindas de Goiás. Mais de 64% da água potável que supre uma população que ultrapassa 1.300.000 pessoas saem da barragem do Descoberto, assim como água, a luz. O fornecimento de energia elétrica para o DF, de acordo com o plano diretor de ordenamento territorial do Distrito Federal, é suprido em parte pela energia gerada no Sistema Sul-Sudeste, que é resultado de uma parceria entre as companhias de saneamento de Goiás e DF. A energia é distribuída pelas 3 linhas de transmissão originárias de Furnas: a hidrelétrica Corumbá 4, cujo lago se estende pelos municípios de Lusiânia, Santo Antônio do Descoberto, Alexânia, Abadiânia e Silvânia, foi construída para atender a demanda do DF. A economia da capital federal depende parcialmente da energia que é produzida em Goiás. Culpar o entorno pelos gargalos do serviço público do DF, sem reconhecer a contrapartida econômica e produtiva desses municípios goianos, é, no mínimo, irônico. Por exemplo, apesar de abastecer o DF, Águas Lindas de Goiás é uma das localidades com menor taxa de atendimento de água tratada e esgotamento sanitário. E é exatamente essa realidade que as colunas e conexões entre Goiás e o entorno do DF pretendem mudar. Brasília, a cidade sem região, e os municípios vizinhos em Goiás integram o que passou a ser reconhecida como a região metropolitana do entorno. Em 2023, o governo de Goiás criou a Secretaria do Entorno do Distrito Federal em Goiás, exclusivamente para atender às necessidades dessas cidades. Se os problemas comuns partem da falta de políticas públicas, o governador Ronaldo Caiado convidou a titular da pasta, Maria Carolina Fleury, para a missão de aproximar as ações de governo às necessidades dos habitantes da região metropolitana do entorno, visando melhorar a qualidade de vida e facilitar a comunicação entre os órgãos municipais, estaduais e federais. O entorno do DF está chamando a atenção aos olhos do mundo e agora deixa de ser o lugar do nem Goiás e nem Brasília. Isso significa na prática que as prefeituras e legislativos dos quase 1,3 milhões de habitantes da nova região metrópole vão poder executar demandas antigas de infraestrutura, mobilidade, turismo, entre outras áreas. Já autorizadas pelo governo federal, as obras para a construção do BRT entre Lusiânia, Goiás e Santa Maria, no DF. Também a incorporação da proposta do consórcio interfederativo do transporte do entorno e a promoção do turismo e da cultura na região. Prepare-se, porque a mobilidade e os investimentos em turismo e cultura vão despertar ainda mais o gigante potencial de crescimento do entorno. Com essa meta de incrementar turismo e cultura, a secretária Maria Carolina Fleury esteve em Alexânia, visitou Olhos d'Água e veio conhecer o Teatro Escola Marie Padil, às margens da BR-060. Recepcionada pelos empresários Edna Pinato e Arnoldo Jacaúna, criadores, idealizadores e construtores do projeto, a secretária do Entorno observou o detalhamento técnico, arquitetônico e cá pra nós.
a estética moderna e o bom gosto do empreendimento. Ela conheceu também os eixos e projetos da Empresa Azul, gestora do teatro, e a sala multimídia, que vai formar gratuitamente os futuros artistas experts e também ensinar produção de conteúdo com mídias digitais e inteligência artificial. A secretária se despediu, deixando firmada essa conexão com as colunas de Alexânia. A região problema agora será a região da solução. Marie Padilha abriu a cena para as suas primeiras atividades. As aulas de teatro são parte do projeto social financiado pela Empresa Azul para crianças e jovens de Alexânia. As aulas acontecem aos sábados em 2 turmas. A turma dos Kids, crianças dos 3 aos 9 anos de idade, as aulas são das 10 às 11 horas. E a turma dos Teens, jovens entre os 10 e 17 anos, que tem aula entre 11 e 12 horas. O curso de teatro tem 3 módulos: introdução ao teatro, explorando emoções e textos e montagem teatral. A professora Flávia Perrone, um talento que despertou interesse pelas artes ainda na infância, é facilitadora da experiência transformativa que vai ajudar jovens e crianças a desenvolverem o seu potencial artístico. Tato, se você não tivesse me derrubado daquela janela, você que apareceu com aquela caixa de papelão barato, tirou tudo de importante pra mim. Importante? Você quer falar de importância, Cal? Lá no canto do universo, o Imperador Zurg está planejando uma arma para aniquilar um planeta inteiro. E você quer me falar de importância? Você é um brinquedo! Você não é o verdadeiro Buzz Lightyear. Você é um boneco com movimento. Você é só um brinquedo de uma criança. Do dia que eu fui viajar para o Rio de Janeiro, mas foi um caos essa viagem, juro pra vocês. Eu fui com a minha amiga, ela me chamou, né, pra ir com ela. E aí, do lado, tinha um abstrato. O que é abstrato? Bom, pra começar, de manhã eu acordei do lado errado da cama. Sério, as almofadas estavam todas no chão, eu não tinha dormido direito, estava todo picado de mosquito e estava um calor infernal. As aulas de teatro são úteis também para ajudar a desinibir, a perder o medo de falar e se apresentar em público, auxilia no aprendizado de novas habilidades, socializa as crianças e adolescentes e mostra a eles que existe um mundo real e criativo fora dos celulares. A iniciativa das aulas de teatro tem um objetivo prático. Primeiro, dar oportunidade para aquele jovem que sonha em se profissionalizar como ator, produtor, diretor ou outra profissão ligada às artes, mas que não encontra espaço nem condições para investir em formação. No Teatro Marie Padilha, os jovens recebem instrução gratuita, sem custo algum. O segundo benefício é que, sem precisar sair da cidade, os jovens vão poder testar, na prática da atuação, se é isso mesmo que eles querem fazer na vida. Essa oportunidade de aprender e testar a vocação artística, aqui mesmo em Alexânia, junto da família, impede que os jovens talentos se decepcionem ou se arrisquem por aí afora, saindo de casa só com a coragem e um sonho. Acorda! Em Alexânia, você, jovem, tem o seu passe livre, seguro, garantido e gratuito para ingressar no mundo das artes. E você que é pai e mãe e quer investir a apoiar o talento daquele seu superstar ou da sua princesa que adora cantar, dançar e representar personagens, a hora é essa. Converse com a professora Flávia Perrone e matricule seus filhos gratuitamente. E o diálogo cultural, promovido pelo Teatro Marie Padilha, que reuniu candidatos à Prefeitura de Alexânia para expor suas ideias sobre como pretendem trabalhar a cultura no município, foi destaque em alguns movimentados portais de notícias. O evento ganhou ainda maior visibilidade porque a ideia de união, diálogo e consenso
contrastou com as disputas acirradas, as trocas de acusações e indelicadezas entre os candidatos à prefeitura de outras cidades e estados. No momento em que a discordância de opinião e ideologias toma a cena política do país, como no episódio inenarrável em que um candidato de São Paulo agrediu o adversário com uma cadeirada, o diálogo cultural do Teatro Marri Padilha mostra como são imprescindíveis a educação, a arte e a cultura. A arte toca os nossos corações e as nossas mentes com os acordes da harmonia. Estão de parabéns o Teatro Marri Padilha pela ideia e iniciativa e os candidatos que aceitaram o convite para sentar à mesa, convergir e conversar para fazer o bem, utilizando a harmonia da cultura em Alexandria. A gente se despede por aqui, acompanhe colunas e conexões que vamos fazer na região metropolitana do entorno. Grata pela sua companhia e até a próxima edição.